Olá, tudo bem? Eu sou o acadêmico Jonathan Miguel Fiorinco na GESC, sou acadêmico do curso de segunda licenciatura em Física e estou aqui socializando a disciplina de estágio curricular supervisionado, realizado então no segundo semestre de 2021, ao qual fui orientado pela tutora externa Karina Rita Bressolin. E esse estágio, então, ele visa obter o título de licenciado em Física, certo? O estágio foi realizado pela instituição Uniaselv. E a introdução do estágio é tal que vivemos em uma era em que a maioria dos cidadãos, sejam eles nativos ou imigrantes digitais, dispõem dos seus próprios recursos tecnológicos, sendo eles celulares, tablets ou computadores. Porque as tecnologias passaram a integrar a vida das pessoas de forma direta nas várias gerações. Então aqui nós temos, se nós for analisarmos as tecnologias durante os últimos anos, nós vemos um avanço enorme. E hoje os nossos filhos, nossos alunos, eles são nativos digitais, né? São chamados de nativos digitais. Por quê? Porque eles já nascem utilizando essas tecnologias. Hoje uma criança com 1 ano de idade já está mexendo no celular do pai e da mãe para passar o tempo, etc. Né? Então os jovens recorrem às tecnologias, sendo o celular o recurso preferido e eleito tanto para se comunicar, para pesquisar, para jogar, para estudar, para ouvir música, para assistir vídeo, entre outras tarefas. Ou seja, o celular, um smartphone, ele faz tudo, né? Ele consegue resolver tudo tecnologicamente a gente pode fazer através do smartphone, do celular. E a escola, então, como um ambiente educacional e espaço de desenvolvimento pessoal, social e científico, precisa integrar as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente vê aí, quem atua em sala de aula percebe que hoje os alunos não estão muito motivados em estudar, não estão motivados como era antigamente. Por quê? Por causa dessa falta de interesse. E uma opção para aflorar o interesse dos alunos, então, é o uso de tecnologias. E que tipos de tecnologias? Então aí nós temos computadores e celulares, tablets que podem ser utilizados em sala de aula, certo? Então buscamos nesse estágio, observar o uso de softwares e aplicativos no ensino da física. Por quê? Analisando as estruturas, eu falo de Blumenau, Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, rede estadual, a maioria das escolas não possui hoje um laboratório de informática. Quer dizer, eles possuem um laboratório de informática, porém não é utilizado. Por que não são utilizados? Por causa dos computadores antigos, que não acessam mais internet, estragados, etc., né? Ou devido a falta de recurso humano, ou seja, não tem um profissional que atua lá dentro, que dá suporte, né? Então, a maioria dos laboratórios está desativado, não está sendo utilizado. Visto isso, nós também não temos, na maioria das escolas de ensino médio de Santa Catarina, um laboratório de física. Então, como é que seriam as aulas de física? Seria uma aula de matemática, né? Somente teoria, cálculo, o que acaba não motivando os alunos. E nós sabemos que a física é bastante prática. Então, como desenvolver isso nas aulas? Uma opção é utilizar aquele celular do aluno, tá? Então, esse estágio, esse trabalho, ele visa exatamente isso, fazer com que possamos utilizar software ou aplicativos de física no celular. Por quê? Pela falta de laboratórios de física e de laboratórios de informática. Então, isso vai fazer com que os alunos entendam um pouco mais, tá certo? Então, acreditamos, né, acredito nisso, que esse tipo de exploração, então, esse tipo de recurso vai agregar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Assim, os objetivos desses trabalhos são utilizar a tecnologia para motivar os alunos no processo de ensino-aprendizagem de física, utilizar softwares para motivar os alunos no processo de ensino e aprendizagem de física, né? Então esse é um objetivo principal. Realizar experimentos de física através de software
Desenvolver as etapas de aula, como explanação de conteúdos, realização de avaliação, tá? Então, a gente pode explanar os conteúdos através de um data show, de um projetor, né? Ou simplesmente passar um link para os alunos visualizarem no celular. Realizar avaliações aqui eu acho muito interessante, devido à pandemia foi utilizado bastante o processo do Google Forms, né? Esse tipo de recurso, então, por exemplo, o Google Forms para o processo de avaliação, ele também é um processo que ajuda na sustentabilidade, porque diminui a quantidade de folhas, né, de impressões, então, economia de recursos naturais, isso eu acho muito importante ser abordado nas salas de aulas, essa parte de sustentabilidade. Então, as tecnologias também podem ser utilizadas para isso, né? E utilizar a tecnologia para despertar o interesse dos alunos para o desenvolvimento da disciplina, que geralmente oferece mais obstáculos à aprendizagem dos alunos. Assim, despertar o interesse do aluno para o desenvolvimento da tecnologia, tá certo? Então, esses são alguns dos objetivos, tá? A área de concentração que nós optamos para realizar o trabalho foi a parte das novas tecnologias em física, tá? Essa é a área de concentração escolhida, né? Então, como percebemos, a justificativa, então, da escolha dessa área de concentração, percebemos que o avanço tecnológico está cada dia mais nítido em nossas vidas, e isto não é diferente na educação, que vem passando por várias transformações, fazendo assim com que o papel do professor se modifique e se atualize cada vez mais, para que consiga propor uma aula satisfatória para os alunos. Satisfatórias, eu digo, em que o ensino seja feito, né? O ensino-aprendizagem seja realizado com perfeição. Antigamente, então, as aulas consistiam em aulas expositivas, uso de livros e apostilas, porém hoje esse recurso está cada vez menos explorado. O aluno não tem mais interesse por aulas tradicionais. Tradicionais é aquela aula, livro, exercício, teoria, exercício, etc. Então o aluno está sempre buscando algo novo que lhe chame a atenção, e uma maneira que lhe chama a atenção é aquela maneira prática, né? Os alunos querem saber aonde se aplica aquele conteúdo. Pensando nisso, foi desenvolvido esse trabalho com enfoque no uso de softwares e aplicativos de celulares, que auxiliam os alunos a se apropriarem de ferramentas úteis que permitam a sustentação de conceitos e que tragam motivações para a aprendizagem. Assim, espera-se que os alunos sejam sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem. E de acordo com Ribeiro, em 2005, é preciso adotar mudanças nos métodos educacionais, tomando medidas eficazes para que o aluno tenha percepções cognitivas, né? Então, a inserção de softwares e métodos modernos no ensino podem aumentar as ferramentas de representação e aproximar o cotidiano do aluno com o ambiente do aprendizagem, ou seja, relacionar a teoria com a prática. Revelando que a tecnologia pode ser usada para facilitar a aprendizagem e deixar a física mais atrativa. De acordo com Neto e Vital, em 2010, a interação com a tecnologia deve ser associada à educação de maneira organizada e planejada para um avanço na sociedade. No entanto, mesmo com esses avanços, muitas pessoas ainda não têm acesso a esses meios ou mesmo não estão preparados para a realidade social e histórica. Dependendo da realidade da escola, a gente percebe, né, que muitos alunos não possuem um celular, um smartphone, um acesso à internet. E são questões que o professor deve ver daí durante as aulas, né? Ele deve mediar essas situações aí e procurar auxílio. Na rede estadual de Santa Catarina, nós temos aí um projeto que alguns alunos recebem tablet, então é uma maneira de visualizar, de analisar, né, situação para situação, para aplicar o planejamento. Segundo Zampieri, em 2016, relacionar as tecnologias à educação ao método pedagógico, que ajuda a superar as dificuldades encontradas atualmente na sociedade, como ministrar aulas para as novas demandas de alunos, bem como a necessidade de haver interação entre professores e alunos.
Então essa era alguma justificativa da nossa área de concentração, né, do uso das novas tecnologias no ensino da física. E mesmo nessa área de concentração nós temos desafios, como eu recém comentei, a falta de recursos por parte de alguns alunos. Então vamos dar uma analisada aí em alguns desafios. Tá? Então a disciplina da física está relacionada diretamente com a disciplina de matemática. Por esse motivo, ela é vista como uma área de difícil compreensão, por muitas vezes ser expressa por meio de linguagem puramente algébrica. Né? Por isso, os alunos se atentam em aprender apenas a fórmula, deixando de conhecer os conceitos e aplicações da física. Então, aí é o que eu estava comentando. Né? Normalmente, o ensino da física se dava por teoria e cálculos, né? E fórmula, resolução de fórmulas. O que acaba deixando as experiências de lado, por falta de recursos, por falta de laboratório de física, por falta de laboratório de informática, enfim, por inúmeras coisas. Né? Então, como afirma Conchet, em 2015, a física está diretamente relacionada à matemática, mas ao pensar no ensino de física é preciso adotar medidas para enfatizar os conceitos físicos, não apenas matematizando a física. Fernandes, em 2016, já ressalta ainda que quando a disciplina é trabalhada, assemelhada ao cotidiano, facilita a aprendizagem e não em decorar o conteúdo. Então aqui nós temos, né, eu como professor de matemática, já formado em matemática, a gente vê a necessidade, às vezes, de falar para o aluno aonde que ele vai aplicar aquilo, né? Então, a física é uma aplicação na matemática. A maioria dos conteúdos da matemática são aplicações da física. A gente pega, por exemplo, uma função do segundo grau que retrata, por exemplo, a trajetória de um foguete, né? Onde tu encontra o ponto máximo, que seria o vértice, o y-vértice, e onde que o ponto cai, onde que aquele foguete cai, então quanto tempo ele demora para cair. Então, são aplicações de funções ali, que eu estou dando uma função do segundo grau, um exemplo, uma contextualização, mas é uma questão totalmente física, né? Um lançamento, então, de um foguete, de um projétil. Então, na minha opinião, a física e a matemática também devem ser trabalhadas lado a lado, né? Então, trabalha o conteúdo matemático, trabalha essa área de aplicação da física, na física, então, né? Isso também seria uma forma de que os professores tivessem planejamento juntos para andar tal e tal ao mesmo lado, né? Ou coisas que às vezes não acontecem em sala de aula. Assim, faz necessário adequar-se o ensino da física com o cotidiano que ele está inserido, utilizando ferramentas e experimentos adequados para que os alunos consigam aproximar o conteúdo da sua realidade, favorecendo assim o processo de ensino e aprendizagem do ensino da física. Pela falta de laboratórios e recursos, né, de verbas, nós, como professores, devemos adaptar então as aulas com recursos tecnológicos, que são mais baratos, entre aspas, se assim os alunos conseguem visualizar, né, conseguem obter. Assim, a utilização das tecnologias, como a Ponte Salvador, em 2017, é de suma importância para auxiliar o ensino, desenvolvendo uma formação reflexiva, né? Uma aplicação, estimulando eles para algum ramo diferente da física e da matemática. Muito bem, então esses são alguns desafios, essas é a nossa parte da área de concentração, né? Percebemos que o trabalho é amplo, é um trabalho ardiloso, é um trabalho que tem vários campos que devem ser unificados, planejados e debatidos, né? Vivências do estágio, impressões do estágio. Então, como é que foi realizado esse estágio? Esse estágio, então, teve embasamento em livros e pesquisas na internet, onde se buscou no seu desenvolvimento meios de aprendizagem com aplicativos do ensino da física, com o objetivo de mostrar como essas ferramentas facilitam o estudo da disciplina. Então, por outro lado, por causa da pandemia, então não foi abordado muita coisa além, né? O trabalho foi de pesquisa mesmo para ver a importância de aplicativos. A gama de aplicativos existente na internet é muito grande, aplicativos e softwares, né? Então basta uma procura ali que tu vai encontrar. Eu vou dar logo em seguida eu vou passar um site que tem bastante
laboratórios virtuais, tá? Então, devido à pandemia, não realizamos o estágio de forma presencial na escola, né, por questão de segurança, tanto minha, né, como do professor regente, ou quanto dos alunos, então por causa dessa limitação de alunos em sala de aula. Então a metodologia desse estágio se deu através da realização de 10 planos de aula. Então aí nesses 10 planos de aula foi procurado desenvolver eles a partir de recursos tecnológicos, né? E de um produto virtual. O produto virtual proposto pela Unicelv eu fui dispensado por apresentar um comprovante de docência. Então esse produto eu fiquei dispensado, né? E o meu estágio se deu a partir da observação, entrevista com o diretor na mesma escola que eu trabalho, e através dessa construção de 10 planos de aula de física, certo? Assim, a metodologia aplicada nos planos de aula foi expositiva, com a utilização de aplicativos livres disponíveis na internet, que visam ser utilizados em computadores e celulares, já que na maioria das escolas, como já foi mencionado, escolas estaduais de Santa Catarina, não existe tanto laboratório de física como laboratório de informática, né? Além do mais, o roteiro de observação foi construído a partir de uma escola da rede pública estadual de ensino, que essa escola então, ela abrange 3 turmas de ensino médio noturno. É uma escola que, inclusive, depois de realizado o estágio, ficamos sabendo que ela fechará as portas para o ano que vem, né? Porque é uma escola pequena, 3 turmas. Assim, os dados foram coletados a partir da observação e leitura do projeto político-pedagógico, o antigo projeto político-pedagógico, agora em Santa Catarina foi mudado e agora se chama projeto pedagógico, né? Foi tirada a palavra político. E também foi realizado esse roteiro de observação com uma entrevista com o diretor da escola. Agora foram tiradas algumas questões para responder o roteiro de observação. Como se deu então o plano de aula? Aqui nós temos um exemplo, né, do plano de aula. O primeiro plano de aula foi desenvolvido por uma turma do primeiro ano de ensino médio. O conteúdo foi dado como queda livre, ao qual possui os objetivos de compreender que todos os corpos abandonados próximo à superfície terrestre tendem a cair com a mesma aceleração, a aceleração da gravidade local, mas que o ar influencia nessa queda, alterando a aceleração resultante. As habilidades são elaborar explicações previstas e cálculos a respeito dos movimentos de objetos da Terra, no sistema solar e no universo, com base na análise nas interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, com softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros. Então, observem que a nossa habilidade é exatamente o que nós estamos abordando, né? O uso de softwares e etc. Desenvolvimento, então, procedimentos metodológicos, demonstrar para os alunos como realizar as atividades do site conforme o passo a passo do anexo 2. Então, nós temos um anexo lá que mostra esse passo a passo. O site que foi demonstrado isso é esse site, né, www.laboratoriofirtual.fisica.ufc.br, e o conteúdo ali escolhido é queda livre. Então esse site aqui tem vários experimentos que podem ser utilizados, tá? Em seguida, pedir para os alunos explorar esse experimento e que respondam às atividades que se encontram também no anexo 2, tá? A avaliação desse projeto se dá a partir da observação, participação dos alunos, tabelas do procedimento 1 e 2, então eles vão preencher uma tabela com as conclusões do experimento. E as referências exatamente esse site, tá certo? Então eu vou dar uma demonstrada nesse site, a qual possui essas 3 opções de queda livre, ó. Só um minuto. Aqui, então, eu abri o site, né? Aqui nós temos o local do objeto. Observem que é um objeto de queda livre. Ó. Nós temos aonde que esse objeto vai ser lançado. Então, ele pode ser lançado da Terra, na Lua ou em Marte, né? E a massa, o peso dos objetos, né? Então,
a posição inicial do objeto que eu quero lançar. Então vamos colocar o objeto lá em cima, vamos colocar um objeto de 15 gramas e vamos ver quanto tempo ele demora para alcançar o solo. Ó. Liberei o objeto, demorou 4 milésimos, 454 milésimos, né? Agora vamos aumentar o objeto, vamos botar um objeto de 45 gramas, ó. Vou posicionar de novo o objeto, né? Zerei o cronômetro e vou liberar de novo. E demorou o mesmo tempo. Mesma coisa para um objeto de 30 gramas, ó. Vou posicionar ele novamente e vou liberar. Então, demorou o mesmo tempo. Então, a conclusão que se chega aqui é que na Terra há massas diferentes, largando um objeto na mesma altura, né? De massas diferentes, ele vai demorar o mesmo tempo para chegar ao Sol. E daí eu posso fazer esse experimento, obviamente, que dá para ser feito, dá para ser realizado com estojo, com lápis, enfim, com materiais que nós temos na sala de aula, né? Por causa da gravidade da Terra. Ok, mas e se eu quero fazer esse experimento na Lua? Então já não seria possível, né? Então aqui eu posso fazer um experimento simulando a gravidade da Lua. Então libero, né? Ó, já demorou mais tempo. 1 segundo e 122 milésimos, né? Agora eu vou aumentar o tempo, ó, vou posicionar de novo e vou liberar na Lua. E aqui nós temos diferença de tempo. Então, essas conclusões que os alunos devem chegar nesses tipos de simulações, tá certo? Aqui em Marte, vamos posicionar o objeto, vamos liberar. Então, demorou esse tempo com um objeto de 45 gramas. Agora, vamos fazer com 15 gramas em Marte. Certo? Então, aqui, feito isso, nós temos até o próprio site dá umas explicações do que fazer e depois até ele dá um roteiro proposto para o professor e para os alunos. Aqui eu estou fazendo essa aplicação aqui no computador, porém eu testei ele no celular e ele funciona perfeitamente, então não é um problema, tá certo? O site é bem interessante, ele possui outros experimentos. Ó, aqui nós temos experimentos de algarismos significativos, da mecânica no caso, né? Tempo de reação, plano, inclinado, máquina, as leis de Newton. Então temos vários tipos de experimentos, né? De simulações. Temos uma que eu acho bastante interessante, é o da eletricidade, o qual nós temos aí um voltímetro, um monte de equipamentos que medem as forças, né? Então, temos vários tipos de simulações de óptica. Então, é um site bem bacana, eu escolhi fazer nele. Claro que existem outros, né? Mas esse aqui, por ser um site grátis, desenvolvido pela Universidade Federal de Ceará, eu optei por ele, ok? Continuando, então. Impressões do estágio, então, as considerações finais do estágio são: o presente trabalho de pesquisa realizado mostrou a fragilidade das escolas com o ensino e aprendizagem da física, né, pela falta de recursos e de espaços físicos para a contextualização da disciplina. Então, a falta de recursos, né, de verbas, de incentivos, né, tanto de laboratório de física como laboratório de informática. Assim, encontramos como solução os recursos tecnológicos disponibilizados nos meios, como softwares e aplicativos, que visam simular experimentos e situações físicas. Desta maneira, desenvolver um pensamento crítico e procurar se beneficiar dos recursos, diminuindo o número de alunos prejudicados, né? Fazer com que os alunos aprendam significativamente a física, né? A fim de solucionar ou diminuir a problemática atual, chegamos à conclusão de que os recursos tecnológicos são grandes aliados no processo de ensino e aprendizagem da física. Para isso, deve levar essa proposta pedagógica para o âmbito educacional, favorecendo o ensino e aprendizagem dos alunos para que se tenha maior rendimento. Por fim, podemos observar que antes da aplicação
de metodologias em sala de aula, devemos conhecer a turma, o seu perfil, o ambiente escolar que está inserido e trabalhar com a contextualização do conteúdo estudado, pois apesar da influência da tecnologia atualmente em nossas vidas, ainda existem barreiras a serem superadas na educação. Então, analisar o perfil da turma, né, os seus recursos são muito interessantes para não chegar lá e propor uma atividade e metade da turma não ter um celular com internet, etc. Né? E, claro, o essencial é combinar com os alunos para levar esse aparelho antes. As referências utilizadas, então, nesse trabalho foram todas essas aqui. Tá? Agradeço a atenção de todos. Tentei ser o mais rápido possível por causa do tempo. Gostaria, antes de encerrar, mostrar um pouco também dos planos de aula, né? Então, aqui seria o projeto de estágio, ao qual foi realizado, todo o cronograma, as etapas que foram seguidas, todos os seus prazos, e aqui nós temos os planos de aula. Ó. Então, o primeiro plano de aula, né, foi apresentado, e nós temos aqui, só para ter uma ideia, aqui nós teríamos uma avaliação, ó, como foi desenvolvido através do Google Forms, que para quem não conhece, é uma maneira de ser sustentável, tá? É uma maneira de ser sustentável, evitando o uso de folhas. E fica mais fácil até para correção. Então, aqui o aluno vai colocar o seu nome, né, na avaliação de física, o assunto queda livre, depois de toda a teoria. E aqui vai responder as perguntas, né? Então, 4 perguntas, o professor cria e o aluno pode fazer e no final ele envia, tá? Aqui eu chutei todas as coisas e já sai a nota. Ó. Chutando ou não, ainda fiquei com 8 de 10, né? Então, já dá a resposta para o aluno, ao qual ele pode ter a sua própria autocorreção. Então, tudo isso ajuda nesse processo. Isso o aluno pode fazer no celular em sala de aula, tá? Depois o professor só vai lá, emite os resultados e transcreve as notas para o sistema, tá certo? Então, essa é uma opção tecnológica e sustentável, tá certo? Foram os 10 planos de aula, todos eles desenvolvidos, né? Vou passar brevemente. Aqui nós temos um outro plano de aula falando da refração também, tá? Com todos os objetivos, tal. E no final nós temos os anexos, né? Do passo a passo de cada processo. Aqui está o que eu queria mostrar sobre o procedimento de queda livre, ó, ao qual os alunos vão chegar na sua própria conclusão. Então, resolvam essa tabela, né, preencham essa tabela e eles vão acabar chegando em conclusões. O próprio aluno chega numa conclusão, ele mesmo determina uma determinada conclusão, tá certo? Muito bem, obrigado então por assistir os vídeos até aqui. Espero que o trabalho tenha ajudado na formação ou nas ideias de cada um. E até mais.